Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai continuar falando aqui de processo do trabalho, tá? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho ainda da exceção de competência territorial, da perempção e já é começar a falar um pouco mais da instrução, beleza? Vem comigo para a tela para a gente começar a falar sobre a exceção de incompetência territorial. A exceção de competência territorial, como eu já falei para vocês, é uma novidade, tá, da reforma trabalhista. Já caiu em questão de segunda fase e a gente vem apostando aí na exceção de incompetência territorial, porque é algo que é diferente do processo civil. Lá no processo civil, vocês já viram provavelmente que a exceção de incompetência territorial foi extinta no novo CPC e a gente fala da incompetência territorial em preliminar de contestação. Aqui no processo do trabalho não é assim. Olha como é que funciona aqui no processo do trabalho. Aqui no processo do trabalho vai funcionar da seguinte maneira, tá? Eu proponho aqui, ó, a minha reclamação trabalhista, então eu vou propor a minha reclamação trabalhista, ok? Ela é distribuída, o servidor ali ele tem 48 horas para distribuir e enviar a notificação para o reclamado. Aqui a gente não fala de citação, tá? É uma notificação que tem, na verdade, uma natureza de citação. Então, a gente tem uma notificação que é recebida pelo reclamado, beleza? Vamos supor que o reclamado, ele recebeu essa notificação para uma audiência, sei lá, em Brasília, só que a prestação de serviço sempre se deu em Taguatinga. Então, ele quer que esse processo seja remetido ao juízo competente. Ele tem um prazo, tá? Esse prazo, vou colocar aqui de vermelho, ele tem 5 dias a contar da notificação, tá? Para apresentar a famosa exceção de incompetência territorial, ok? Para apresentar essa resposta aí que é a exceção de incompetência territorial. Essa exceção de competência territorial, o que ele vai fazer nessa exceção de incompetência? Ele vai informar para o juiz que ele não concorda com o foro territorial em que foi proposta aquela reclamação trabalhista e vai requerer nessa peça de exceção de incompetência territorial que os autos sejam remetidos ao juiz competente. O juiz vai receber essa exceção de competência e vai mandar intimar o autor. O autor, que é o reclamante, que é quem propôs a petição inicial, ele vai ser o excepto, tá? Eu tenho excipiente e excepto. O reclamado que apresenta a exceção de incompetência é o excipiente e o reclamante que responde à exceção de competência territorial é o excepto. E aí esse reclamante também, o excepto, ele também vai ter um prazo de 5 dias para se manifestar, dar uma resposta, a essa exceção de incompetência territorial e o juiz vai julgar. O juiz julgando essa exceção de competência territorial, se for procedente, ele encaminha o processo para a vara competente, para o juiz competente. Se for improcedente, aí ele vai continuar o processo ali da onde parou. Lembrando, tá? Uma observação importante. Essa exceção de incompetência territorial suspende o processo. Ela suspende o processo. Beleza? Vamos voltar lá para o artigo 800 comigo, para a gente fazer a leitura desse artigo, um artigo importantíssimo para a sua prova. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, você não vai esquecer esse prazo, tá? A contar da notificação antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Protocolada a petição de exceção de incompetência territorial, será suspenso o processo. E não se realizará a audiência que se refere ao 843 desta consolidação até que se decida a exceção. Essa audiência aqui, ele está falando da audiência
una ou inaugural, se for fracionada, tá? Então, não vou ter essa audiência. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, e se existentes os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias, é o prazo para se apresentar a resposta à exceção de competência territorial. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará a audiência, garantindo o direito de o recipiente, que é o reclamado, tá? Que propôs, e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente, tá? Só para vocês entenderem aqui, quando eu falo de uma exceção de incompetência territorial, eu tenho o recipiente versus o excepto, tá? Esse aqui vai ser o reclamado, que propôs a exceção de incompetência, e o excepto vai ser o reclamante. Ok? Então, o recipiente e o excepto. Essa é a exceção de incompetência territorial que a gente tem aqui. Agora a gente vai falar de um outro tema, pessoal. Um tema que eu, sinceramente, nem acho tão relevante, mas a FGV adora, tá? A perempção. A perempção é um tema que você vai levar aí para sua prova. Tem que ler esses 3 artigos aqui que eu trouxe para vocês, porque isso despenca, tá? Então, primeira observação, vou até anotar para vocês. Primeira obs. Não se aplica ao processo do trabalho as regras de perempção do processo civil porque a gente tem regra própria, tá? Olha o que diz o 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido do artigo 786 a junta ao juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, olha aqui, vamos registrar isso aqui, pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho, ok? Olha o que diz aqui o 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Só para vocês entenderem o que ele quer falar com será distribuída antes de sua redução a termo. Como é que funciona, tá? Não obstante essa redução a termo, essa reclamação trabalhista oral, ela seja verbal, ela seja muito rara hoje, principalmente em capitais, né? Hoje, pelo número de advogados, é muito difícil você ter uma reclamação trabalhista verbal, mas ainda existe. A gente tem uma previsão na lei dessa reclamação trabalhista verbal, então a gente precisa conhecer. Como é que funciona? Isso acontece muito nos juizados, tá, pessoal? Juizados, a gente tem muito essa questão. Olha só como é que funciona. O trabalhador que não procurou um advogado, que não tem um advogado, ele vai até o fórum, distribui a petição dele. Ele vai até o distribuidor e fala: quero distribuir uma reclamação trabalhista contra, a empresa Pão Nosso Limitada, Padaria Pão Nosso Limitada. Ele fala isso para o distribuidor distribui no dia que ele vai lá. Então, no dia que ele vai lá, houve a distribuição, tá? É uma distribuição sem petição inicial ainda, olha que coisa. Então, você tem uma distribuição e aí vai ter um número e a vara do processo. E aí ele tem 5 dias, tá? 5 dias para ir até a vara, até o diretor da secretaria, com toda a documentação e reduzir a termo a petição inicial. Então, ele tem que voltar lá nesse prazo de 5 dias, tá? Para reduzir a termo a reclamação trabalhista. Aí ele vai falar: olha, foi admitido tal dia, os documentos estão aqui. Porque essa reclamação trabalhista verbal, ela é distribuída antes mesmo de
reduzi-la a termo. Então, é esse prazo que ele tem que retornar lá para reduzir a termo, de 5 dias, o prazo entre a distribuição e a redução, o prazo máximo para ele reduzir a termo, que tem que ser respeitado. Se ele distribui e não volta lá para reduzir a termo, esse processo é arquivado, e aí se ele não volta, ele tem a penalidade de ficar 6 meses sem poder propor outra reclamação trabalhista. Beleza? Volta aqui para a tela comigo, olha aí o que diz o parágrafo único do 786. Distribuída a reclamação, então ela é distribuída antes da redação a termo, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no artigo 731. Olha o que diz o 731, é exatamente o que a gente acabou de ler, que vai falar que você vai ter a perda do direito de propor nova ação por 6 meses, ok? Aqui é contra o mesmo empregador, tá? 732, na mesma pena, deixa eu voltar aqui, na mesma pena que essa aqui, ó, 6 meses sem poder reclamar, apresentar nova reclamação trabalhista, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o 844. Pessoal, que arquivamento é esse que o artigo 844 da CLT fala? Ele fala da hipótese em que o reclamante ele é ausente à audiência inaugural 1, ou seja, a primeira audiência. Se o reclamante ele não comparece à primeira audiência sem uma justificativa legalmente aí considerada, esse reclamante ele vai ter o processo arquivado. Então, faltei a primeira audiência, meu processo é arquivado, extinto sem mérito. Proponho nova reclamação trabalhista. Marca a primeira audiência, o reclamante falta de novo. Se ele ficou ausente às 2 audiências seguidas, ele vai se submeter às penas da perempção, que será a perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho contra aquele empregador por 6 meses, tá? Então, tem que faltar a 2 audiências, a 2 processos, os 2 processos seguidos, eles precisam arquivar por esse motivo. Não é outro motivo de arquivamento, tá? É só se o arquivamento for por ausência, audiência inaugural ou a primeira audiência una. Beleza? Então, lembre-se dessa possibilidade. Outro ponto aqui que eu quero lembrá-lo sobre o artigo 844. O reclamante foi ausente à primeira audiência, beneficiário da dança gratuita. Beneficiário da dança gratuita, a gente já viu, em regra, não paga custas. Agora, ele foi ausente à primeira audiência, arquivou, extinguiu sem mérito, vai propor uma nova reclamação trabalhista. Para propor a nova, ele tem que pagar as custas do processo anterior, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita. É uma exceção, é uma hipótese em que o reclamante paga custas, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Fechamos aqui perempção, tá? Duas hipóteses de perempção, 731 e 732. Não se esqueçam dessas 2 hipóteses de perempção, ok? Volta aqui para a tela comigo, porque agora a gente vai começar a falar da instrução processual, tá? A ideia é a seguinte: quando a gente fala de instrução processual, a gente tem a seguinte linha do tempo, tá? Eu tenho aqui a reclamação trabalhista. Passa um tempinho, eu tenho a primeira audiência, tá? Vamos supor que é uma audiência aqui, ó. Vamos supor que é uma audiência inaugural, tá? Uma audiência. Nessa audiência, eu tenho respostas do réu. Primeiro, eu tenho uma tentativa de conciliação, né? Se não houve conciliação, o que eu tenho? Respostas do réu, ok? O réu apresenta a resposta. Depois, eu tenho a réplica. O que é a réplica, pessoal? A réplica é a manifestação dos documentos apresentados pela contestação. Quem apresenta a réplica é o reclamante, ok? Depois da réplica, a gente começa, de fato, a instrução. É nesse momento processual que a gente está. Afinal, a gente já viu como funciona a reclamação trabalhista, são artigo 840
ou 852-A da CLT. Respostas do réu, artigo 847 da CLT, ok? Já vimos também, tá? Lembrando que aqui a gente tem a contestação, a reconvenção, que tem que vir dentro da contestação agora, ok? Em regra. E a exceção de incompetência territorial. Eu vou deixar aqui, ó, eu vou tirar a exceção de incompetência territorial, eu vou pôr ela aqui, tá? Pra vocês lembrarem que a exceção, ela é antes da audiência inaugural. Exceção de incompetência territorial, tá? Vamos supor que aqui houve a notificação do reclamado. Aí teve uma exceção de competência territorial, o juiz julgou improcedente, teve audiência, conciliação frustrada, apresentou respostas do réu, réplica, manifestou aqui dos documentos juntados pelo réu, começa a instrução. Esse é o ponto que a gente tá na nossa linha do tempo do processo, tá? Aqui na instrução, pessoal, já aconteceu tudo isso aqui que a gente viu até agora, beleza? Vamos voltar lá para ler juntos aí o artigo 848 da CLT. Olha o que diz o artigo. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, de ofício ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo-se a instrução com o seu representante. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos técnicos, se houver. Vamos voltar lá para a nossa tela para a gente entender qual é a ordem aqui da instrução, tá? O primeiro passo da instrução, tá? A primeira coisa que o juiz faz aqui na instrução vou colocar aqui com uma nomenclatura mais atual, tá? É a oitiva, vou colocar aqui depoimento das partes, tá? Que pode ou não, depoimento das partes, que pode ou não ser dispensado, tanto pelas partes quanto pelo juiz. Então, como é que funciona? Você vai entrar na audiência, aqui a ordem, lugar de sentar na audiência é diferente lá do processo civil, tá? Então, o reclamante, considerando aqui o juiz, vamos supor que eu sou o juiz, à minha esquerda senta o reclamante, advogado mais próximo do juiz, cliente depois do advogado, à minha direita vai estar o reclamado, tá? Aqui, advogado do reclamado na cadeira mais próxima ao juiz, cliente ao lado aqui do juiz. Aí o juiz vai começar a audiência de instrução e ele começa perguntando se tem acordo. Às vezes ele já começa a instrução perguntando, não tem mesmo acordo, doutor? Os partes falam que não tem. Aí o juiz começa a oitiva das partes. Então ele fala, olha, eu quero ouvir as partes, e aí ele pode, por exemplo, chamar o reclamado. Então ele ouve, ele chama o preposto, tá? O preposto pode começar pelo reclamante, por exemplo. Então vamos começar pelo reclamante. O empregado, né, o reclamante, ele levanta de onde ele está e senta aqui numa cadeirinha de frente para o secretário, que é porque o bate-papo dele começa a ser com o juiz. Não são os advogados que interpelam diretamente. E, obviamente, que o advogado reclamante não faz pergunta pro depoente reclamante, tá? Vai fazer pergunta para outra parte. Quem vai fazer pergunta pro reclamante é o advogado do reclamado. E aí você também não faz direta a pergunta para a parte. Você faz, a gente tem uma triangularização aqui. Você faz a pergunta para o juiz traduz, analisa se aquela pergunta é pertinente ou não, se ele vai deferir ou não aquela pergunta e remete a pergunta para o depoente, que é o reclamante. Ouvir o reclamante, enquanto estiver ouvindo o reclamante, aliás, o reclamado preposto pode sair da sala para não constranger o reclamante. Aí o preposto entra na sala e a mesma situação, o juiz faz as perguntas para o preposto. Nessa ocasião é o advogado do reclamante que pode fazer pergunta para o preposto do reclamado. Fez esse interrogatório das partes, que pode ser dispensado, tá?
a gente começa aqui, ó, se você quiser confirmar aqui, a gente começa aqui, ó, olha só o que diz aqui, o parágrafo 2º. Depois do interrogatório, ok? E aí depois, acabou o interrogatório, as partes podem se ausentar, tá? Prosseguindo a instrução com o seu advogado. E aí depois que você ouviu o interrogatório, você ouve a testemunha, os peritos e os técnicos, se houver. Então aqui depois que eu ouvi o depoimento das partes, eu vou ouvir as testemunhas. As testemunhas, pessoal, elas seguem o que nós chamamos de ônus de prova, ok? Ônus de prova. Ônus da prova, melhor. Ônus da prova, beleza? Lembrando que aqui a gente tem os seguintes números de testemunhas, tá? A gente tem 2 para o rito sumaríssimo, 3 para o rito sumário, que é a doutrina majoritária. Dificilmente vão cobrar isso aqui de você, porque não é tão pacífico assim. O ordinário com 3 e o inquérito para apuração de falta grave com 6, tá? Aqui, testemunhas 821 e 852H da CLT. Esses são os artigos que vão tratar das testemunhas, beleza? Antes de começar aí nas testemunhas, só fechar aqui com vocês para a gente fechar esse bloco, o artigo 830 é um artigo importante porque ele dá poder ao advogado de reconhecer a autenticidade dos documentos. Olha o que diz o artigo 830. O documento em cópia, então se você está juntando só uma cópia, oferecido para prova, poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Então, pessoal, o advogado ele pode declarar que aqueles documentos que ele está juntando, que ele está colacionando a petição inicial ou a contestação, por exemplo, são originais, tá? Conferem com os originais. Então, o próprio advogado pode declarar a autenticidade. Isso, em geral, a gente coloca no final da peça ou no próprio verso do documento ali, um carimbo, ou na peça você coloca que o advogado está declarando que aqueles documentos são autênticos. Beleza? A gente para por aqui e a gente já volta com mais instrução no processo do trabalho. Até já!